Graça e paz, queridos, que a paz do nosso Deus esteja sobre a sua vida. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o Salmo 23, um salmo tão conhecido, tão profundo, e hoje eu quero falar sobre esse salmo de uma maneira diferente, para que nós possamos compreender o que o salmista queria dizer quando ele escreveu o Salmo 23. Muitas pessoas conhecem o Salmo 23, mas muitas não compreendem o que realmente o Salmo 23 significa. Quando Davi escreveu essas palavras, ele não estava em um palácio confortável, mas ele estava enfrentando desafios e perigos. No entanto, ele declarou com toda a convicção: "O Senhor é o meu pastor e nada me faltará." Davi, ele era um pastor antes de ser rei. Ele entendia que o papel do pastor era cuidar, proteger e guiar as ovelhas. Ao dizer que o Senhor é o seu pastor, Davi estava reconhecendo a sua total dependência de Deus. Muitos interpretam isso como uma promessa de riqueza e de conforto. No entanto, Davi, ele não estava dizendo que nunca passaria por dificuldades. Ele enfrentou guerras, perseguição, traição. O que ele quis dizer é que Deus supre tudo o que fosse necessário para a sua jornada. O Senhor, ele nos faz repousar. É isso que o salmista diz: Deus nos faz repousar em pastos verdejantes e leva-me para junto de águas tranquilas. Pastos verdejantes e águas tranquilas representam a provisão de Deus e o descanso dele. Mas perceba que quem leva a ovelha até lá é o pastor. A ovelha, ela não precisa correr atrás de sustento. Ela precisa apenas confiar e seguir a direção do pastor. Quantas vezes nós nos desgastamos tentando resolver nossos problemas sozinhos, dar o nosso jeitinho brasileiro, buscando descanso em lugares errados, tentando estratégias erradas, suprir nossas emoções com coisas passageiras e acabamos ainda mais cansados. Quando você confia plenamente no Senhor, você jamais será desamparado. Se verdadeiramente você confia em Deus, se você busca em Deus a solução para os seus problemas, se você não toma atalhos, mas você segue o caminho, sempre haverá uma solução. O pastor te conduzirá, o Senhor te conduzirá a pastos verdejantes e te levará para águas tranquilas. O Senhor não só trará sustento, como também te conduzirá a águas tranquilas. Quem sabe você esteja vivendo um momento em que não há tranquilidade na sua alma. Mas se você confia no Senhor, o Senhor vai resolver essas questões para você e ainda vai te conduzir a águas tranquilas, a local de descanso no Senhor. Então permita que o Senhor te conduza a águas tranquilas. Permita que Ele seja o seu pastor, que te conduza a esses pastos verdejantes. Porque além dele ser o nosso pastor que nos traz provisão, ele ainda nos livra do vale da sombra da morte. Tem certas situações na vida que a pessoa passa pelo vale da sombra da morte. A pessoa pode falar: eu estou passando pelo vale da sombra da morte. Seja um vale de angústia, de depressão profunda, aquela sensação de que você realmente está no fundo do poço. Seus amigos te abandonaram, muitas pessoas saíram da sua vida, você não encontra ajuda em ninguém, não tem ninguém por perto para poder estender a mão. Existem momentos em que a gente fica sozinho no meio da batalha, sozinho entre aspas, porque Deus está conosco, se de fato nós procuramos nele abrigo, porque muitas pessoas querem vencer as suas lutas sozinho, e se você tentar sozinho, você não vai conseguir. E aí ele diz no Salmo 23, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. E esse é um dos trechos mais impactantes do Salmo 23. Deus, ele nunca prometeu nem para mim e nem para você que não enfrentaríamos vales na nossa vida, mas ele prometeu que nós não estaríamos sozinhos. Essa é a promessa. Você nunca estará sozinho, a não ser que você escolha não buscar o Senhor no meio do seu vale, a não ser que você escolha cruzar os seus braços e não orar, não ler a Bíblia, não ir na casa do Senhor. Aí é você que está escolhendo abandonar o pastor,
mas caso contrário, ele jamais se apartará de perto de você. No meio do problema, no meio do vale, é o momento que você mais vai ver a mão de Deus. É os momentos que você vai ver Deus agindo assim, na sua vida de maneira real. E esses momentos são muito necessários para aperfeiçoar a nossa fé. Pessoas que nunca passaram por dificuldades, por tempos difíceis, elas dificilmente terão experiências com o Senhor. Mas toda pessoa que já passou pelo vale da sombra da morte, toda pessoa que passou pelo fundo do poço, toda pessoa que passou por uma adversidade muito grande, essa pessoa, tendo se aproximado de Deus, você pode ter certeza que ela viveu experiências extraordinárias em Deus, que ela jamais viveria em outro momento da vida. E é por isso que Deus às vezes permite situações difíceis na nossa vida, para que nós venhamos voltar para o caminho, para que nós venhamos voltar para o local aonde Ele deseja que nós venhamos estar, que é no centro da sua vontade e na sua presença. E é por isso que muitas vezes muitas pessoas enfrentam lutas e mais lutas, porque se Deus retirar o vale, se Deus retirar a dificuldade, a pessoa não ora, a pessoa não vai à igreja, a pessoa não quer saber de Deus mais. Se Deus colocar dinheiro na conta dela e ela não ter mais apertos financeiros, ela se afasta completamente de Deus, perde a salvação, morre no mundo e o Senhor não deseja que isso aconteça. E é por isso que muitas vezes o Senhor não abençoa o quanto Ele desejaria abençoar a pessoa, porque Ele conhece o coração dela. E Ele sabe que muitas vezes a bênção vai desviar a pessoa do propósito original de Deus e vai fazer com que ela perca até mesmo a salvação. Tem pessoas que, se Deus abençoá-las da maneira como elas pedem tanto a Deus, elas vão deixar de ser crente, elas vão deixar de servir a Deus, elas vão deixar de fazer a obra de Deus. E o Senhor, para não te perder, muitas vezes prefere te manter dessa maneira, porque o seu coração ainda não está tratado. Mas quando nós deixamos Deus tratar o nosso coração, Deus pode nos abençoar financeiramente, materialmente, e isso não vai nos afastar da presença dEle e não vai fazer com que nós venhamos perder até mesmo a nossa salvação. Nós temos um coração tratado e nós usamos as bênçãos de Deus não só para a nossa vida, mas para abençoar a vida de outras pessoas. Então, se você está enfrentando momentos difíceis, momentos de vale, eu quero dizer que o vale, ele não é o destino final. Deus caminha com você nesse vale, desde que você não solte as mãos do Senhor. Ele está pronto para estar ao seu lado, a não ser que você diga que não precisa do Senhor. E a maneira de nós dizermos que não precisamos do Senhor é quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus. É quando nós deixamos de obedecer a Deus. É quando nós não nos importamos se estamos orando ou não. É quando nós não nos importamos se estamos buscando a Deus verdadeiramente ou não. É quando nós não nos importamos com a maneira como estamos vivendo, se estamos pecando, se estamos vivendo em pecado, se estamos deixando as coisas desse mundo nos contaminar. Aí dessa maneira vamos nos afastando do pastor e aí é impossível que ele venha te conduzir a passos verdejantes. É impossível, porque você se afastou do pastor. Então eu quero dizer para você que o vale, ele não tem o poder de nos afastar de Deus, a não ser que nós venhamos nos afastar dele. O vale não é o seu destino final. A sua história não termina no vale. Deus está caminhando com você no vale e no tempo certo Deus vai te tirar do vale. Mas enquanto isso, Deus está tratando o seu coração no vale, porque é no vale que o nosso coração é tratado. É no vale que o Senhor pede coisas para nós e nós estamos tão quebrantados que nós cedemos. E se fossem outras situações da nossa vida, nós não iríamos ceder. Geralmente tem pessoas que só ouvem a voz de Deus, que só aceitam o evangelho em um leito de hospital, quando estão desenganadas pelo médico. O Senhor nunca desejou que fosse dessa maneira. Mas quantas vezes, quando ela estava bem, Deus bateu a porta do coração dela e ela não aceitou. E aí Deus permitiu que aquilo acontecesse para que Ele tivesse acesso à vida dela e salvasse ela, salvasse a alma dela de ir para o inferno, de perecer no inferno. Então muitas vezes o vale se faz necessário para que a pessoa encontre o caminho de volta, para que ela não perca a salvação. O vale não é para te afastar de Deus.
mas é para tratar o seu coração e te preparar para coisas muito maiores em Deus. Se hoje você está vivendo no vale, entenda que Deus deseja tirar você do vale, mas o seu comportamento diante do vale vai dizer quanto tempo mais o vale vai durar. Quem sabe você esteja no vale por alguns anos. Faça uma análise e perceba se você está renunciando tudo que Deus já pediu, se você está criando relacionamento com Deus no vale, se você tem se aproximado mais de Deus no meio do vale, ou se você, através do vale, afastou de Deus, se irou contra Deus, porque tem pessoas que se revoltam com Deus no vale, se afasta de Deus, para de orar, para de ir para a igreja porque Deus não quis abençoar, porque Deus permitiu certas coisas. E esse comportamento de se revoltar com Deus no vale te faz se afastar do pastor. E dessa maneira você não tem provisão, você não tem escape, você não tem solução. E você está dizendo para Deus: eu não quero ser tratado, eu não me permito ser tratado, eu não quero que você me trate, eu não quero que você me molde, eu não aceito a disciplina do Senhor. E a palavra de Deus diz que todo aquele que não aceita a disciplina não é considerado filho, é bastardo. E eu sei que você que está me ouvindo aqui agora é filho. Então, se você está no vale, aceite o processo. Viva o processo. Obedece à palavra de Deus. Viva a palavra de Deus. E você vai ver Deus te tirando desse vale o quanto antes e te abençoando de maneira sobrenatural. E baseado nessa palavra, eu quero convidar você a orar juntamente comigo. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nesse momento eu venho a Ti com um coração sincero, interceder especialmente por aqueles que estão atravessando o vale das dificuldades. Pai, o Senhor conhece cada lágrima, cada dor, cada angústia que esses irmãos e irmãs estão enfrentando. Assim como o salmista nos assegura que mesmo no vale da sombra da morte, nós não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. E é isso que nós declaramos nesse momento: não temeremos mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Senhor, toca cada alma que se sente sozinha, perdida nesse vale, que a Tua mão de proteção, o Teu consolo esteja sobre eles, transformando todo desespero em esperança. Senhor, eu intercedo por aqueles que estão passando por momentos de vale, pessoas que precisam de cura, pessoas que estão com feridas na alma, pessoas que estão com as portas fechadas. Meu Deus, em nome de Jesus, entra com providência nas causas impossíveis. Meu Pai, vai abrindo portas aonde não tem portas. Entrega a cura para essa pessoa, a restauração familiar. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu não sei qual é o vale que essa pessoa está passando, mas eu declaro em nome de Jesus Cristo que haverá solução, que haverá livramento, que haverá escape da parte do Senhor. Abre o entendimento dela, dá clareza para a mente dela, para que ela consiga compreender o que o Senhor requer dela no meio desse vale. Senhor, toca esse homem, toca essa mulher agora em nome do Senhor Jesus Cristo, que ela sinta a Tua presença, que ela sinta o Teu toque, que ela sinta o Senhor ao lado dela todos os dias, que a Tua presença afaste o medo, que a Tua presença renove a mente dessa pessoa e que ela venha ter amor às coisas do Senhor, que ela venha se aproximar cada vez mais de Ti. Transforma todo peso em confiança, todo desânimo em perseverança, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que o Teu cuidado nos conduza a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Desde já eu agradeço ao Senhor pela Tua fidelidade que jamais falha, pela Tua presença que nos sustenta e pelo Teu amor que é inabalável. Obrigado, Senhor, por mais um momento na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por muito mais que o Senhor ainda vai fazer. Eu te agradeço em nome de Jesus. E eu declaro sobre a sua vida em nome de Jesus que se porventura você está vivendo no vale, você está passando por um momento de vale, eu declaro em nome de Jesus Cristo que esse vale vai passar, que ele já está passando e que o Senhor vai te dar a direção, o Senhor vai te dar o escape, o Senhor vai te dar o livramento e a solução que você precisa a partir de hoje, a partir de agora, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.